Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Conta-se uma história que uma vez um lobo queria ser uma ovelha. Então ele matou a ovelha, se vestiu com a capa da ovelha e se inseriu, se integrou ao grupo das ovelhas. Só que a dificuldade era muito grande, porque ele não conseguia comer capim. E então ele passava muita dificuldade, e quando a fome apertava muito, durante a noite ele saía do rebanho e ia caçar para comer as carnes que ele precisava comer. E passou alguns dias e o lobo não aguentava mais, mas o desejo que ele tinha de ser ovelha era muito grande. Então ele diz a história que ele orou a Deus, pediu a Deus: Deus, tu me fez lobo, teve poder para me fazer lobo. Eu creio que tu tem poder também para me transformar em uma ovelha. E então Deus transformou o lobo numa ovelha, e ele então pôde viver no meio das ovelhas de uma forma harmoniosa, feliz. E essa história do lobo que queria ser ovelha, ela está muito relacionada com a história que a Bíblia fala lá em João capítulo 3 de Nicodemos, né? Nicodemos, ele um dia procurou Jesus e perguntou para Jesus: Jesus, mestre, o que é necessário para mim ter a vida eterna? Como poderei ter a vida eterna? E Jesus falou: é necessário que você nasça de novo. E Nicodemos não entendeu, achou que deveria retornar para o ventre da sua mãe para nascer de novo. Mas Jesus estava falando do novo nascimento. Jesus estava falando de nascer novamente, porque a Bíblia nos mostra que todos os seres humanos, assim como Nicodemos, nascem separados de Deus. Quando Deus falou lá no Jardim do Éden para os nossos primeiros pais que se eles comessem do fruto que havia sido proibido, eles iam morrer fisicamente, mas iam morrer espiritualmente também. A morte espiritual é o afastamento de Deus. Então, assim como Nicodemos, todo ser humano nasce uma vez fisicamente, mas nasce separado de Deus. E é necessário que todos os seres humanos nasçam de novo. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos: é necessário, não é uma questão de opção, né? É uma necessidade do ser humano nascer de novo. Porque como a pessoa pode nascer de novo? Quando a pessoa aceita Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, ela nasce de novo. Assim como o lobo foi transformado e os desejos dele foram mudados, também o ser humano, quando ele aceita Jesus, ele é transformado. O ser humano natural, ele deseja pecado, mas o ser humano nascido de novo, ele deseja fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E também diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo.